Olá, hoje eu queria falar do jogo que aconteceu entre Fluminense e Flamengo. A partida terminou 2 para a equipe do Flamengo, 1 para a equipe do Fluminense. E depois do jogo, os jogadores do Fluminense saíram revoltados com a arbitragem, dizendo que a arbitragem prejudicou a equipe do Fluminense. Primeiro, o Fluminense não tem que reclamar de nada. O Bandeira estava completamente correto, estava realmente impedido o Henrique e o Fluminense fez um gol irregular. Ponto. Segundo, o Fluminense não tem que reclamar de nada também, porque não jogou bem, com exceção ao Marcos Júnior, que jogou muita bola, mas o Fluminense não jogou bem e entregou 2 gols de lambuja para a equipe do Flamengo. Então o Fluminense não tem que reclamar de nada, não foi por causa do árbitro que o Fluminense não venceu a equipe do Flamengo. O Flamengo não está brigando pela cabeça da tabela à toa. O Flamengo soube aproveitar as oportunidades que teve dentro do jogo e venceu de 2-1. Isso é um fato indiscutível. Agora, a dona CBF tem que tomar vergonha na cara, dona CBF. Porque ninguém é bobo. O torcedor brasileiro também não é bobo. O Brasil ainda é o país do futebol. O brasileiro ainda entende de futebol. Agora, o árbitro validar o gol e depois voltar atrás. Os jogadores do Fluminense reclamaram, e com razão, nesse aspecto. Foi ordem de lá de cima para o árbitro voltar atrás no que ele tinha já validado, que era o gol. Isso, os jogadores do Fluminense estão completamente corretos. E se o Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Botafogo, Vasco da Gama fizeram um gol irregular, a partida tem que terminar assim se o árbitro decretar que foi gol. Ponto. Agora, os jogadores do Flamengo fizeram pressão e o árbitro voltar atrás, e se o árbitro voltou atrás é porque veio ordem de lá de cima. E realmente ninguém é bobo, dona CBF. Foi visto em televisão o lance. Porque todo mundo viu que o árbitro voltou atrás depois de um tempo. Depois de que alguma coisa foi conversado sobre a arbitragem. Ninguém é bobo, dona CBF. E o seu filme, dona CBF, já está queimado desde o ano passado, aonde teve num determinado momento do Campeonato Brasileiro de 2015, teve uma série de erros prejudicando a equipe do Atlético Mineiro e beneficiando a equipe do Corinthians. O povo brasileiro não esqueceu disso, dona CBF. Confederação Brasileira de merda. Confederação Brasileira de merda é a dona CBF. E aí vem comentaristas de televisão. Eu estou falando, me referindo sim ao Sport TV, a dona Rede Globo, dizendo no começo, o seu Galvão Bueno, dizendo no começo do campeonato que o brasileiro é o único campeonato que começa com 10 times favoritos ao título. É mentira. Todo mundo viu que o que aconteceu com o Flamengo hoje não acontece com qualquer clube. Todo mundo viu também que o Flamengo teve 2 pênaltis escandalosos contra o Figueirense nesse mesmo campeonato, aonde o Flamengo venceu o jogo. Mas eu não estou aqui dizendo que o Flamengo tem culpa de algo ou que o Flamengo está envolvido com algo, não. E hoje teve mais um escândalo, porque se o árbitro validou o gol, ele não pode voltar atrás. Ou sejamos corretos e vamos ter o mesmo critério com qualquer time da competição. Então não vem aqui, seu Galvão Bueno, dizendo no começo do ano que o Brasileirão é o único campeonato que começa com 10 times brigando para ser campeão, porque o torcedor brasileiro não é retardado, não é burro. E é mentira. É mentira. É poucos times que têm chance de ser campeão nesse campeonato brasileiro, comandado por essa confederação maldita que está acabando com o futebol, chamado CBF. O ano passado o Atlético Mineiro foi prejudicado. Teve momentos também que o Fluminense, se eu não me engano foi no Brasileirão de 2012, o Fluminense ganhou um título na dúvida também, foi ajudado num determinado momento, prejudicando o mesmíssimo Atlético Mineiro. Então, dona Rede Globo,
Para de falar só a coisa boa do futebol e mostra a verdade. Denuncia essa podridão, esse esquema maléfico, interesseiro e de bandidos chamado de Confederação Brasileira de Futebol. Todos os campeonatos brasileiros estão terminando com polêmicas. Foi assim em 2015 com o Corinthians, foi assim em 2012 com o Fluminense e foi assim em 2011 com o Corinthians. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o comentarista politicamente correto, uma pessoa tão culta, chamado Roger, que atualmente trabalha no Sport TV, ex-jogador do Cruzeiro, que em 2011 denunciou, saiu de campo revoltado, denunciando o esquema da CBF que ajudava o Corinthians em 2011, prejudicando o time atual dele no momento, que era o Cruzeiro. Cadê a sua opinião agora, Roger? Você que é um cara de opinião, você que saiu totalmente revoltado aquele ano contra a CBF, reclamando do esquema maléfico que a CBF tem contra alguns times e a favor de outros, cadê você agora, Roger? Você agora não aparece? Você agora não dá declarações polêmicas igual você deu no momento que você atuava pelo Cruzeiro? Ou você não tem caráter? Cadê você, Roger? Cadê você agora denunciando o esquema, esse esquema maléfico, essa podridão chamado Confederação Brasileira de Futebol, que ano após ano está enterrando o nosso futebol brasileiro? A prova disso? Brasil 1, Alemanha 7. Obrigado e até mais.